Pessoal, atendendo aí a pedidos, né? Vamos fazer aqui a segunda parte da ação de procedimento comum, ou como antigamente se falava no Código de Processo Civil de 73, a ação ordinária. O que pega na ação ordinária? Vamos tratar agora, tá? Para dirimir essas dúvidas. Veja, a ação de procedimento comum, ela não tem foro por prerrogativa de função, não tem foro privilegiado. Então, o que acontece? A ação de procedimento comum, ela tramita aonde? Na justiça comum. A justiça comum se divide em justiça comum federal, justiça comum estadual. Por que é justiça comum? Porque a justiça especializada é aquela justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. Agora veja, a justiça estadual, que é residual, é o que sobrou, que não está indicada lá no artigo 109, inciso 1, que a Constituição é expressa, ela é expressa em relação à justiça federal. Então, o que não está no artigo 109, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil, o que não está lá na Justiça Federal, o que sobrou é o quê? Justiça estadual. Se lá, no artigo 109, inciso 1, que ele fala União e tal, ele não cita estados, municípios e sociedade de economia mista, podendo ser federal ou estadual. Então, como ele não cita no artigo 109, inciso 1 ali, o que sobrou, você vai enquadrar onde? Na justiça estadual, artigo 125, tá? Da nossa Constituição. Por isso que ela é residual. Não está lá no artigo 109, inciso 1, justiça estadual. Quando a gente fala que não tem foro privilegiado, a ação, procedimento comum e a ação popular, né? Ela vai transitar onde? Vai na justiça comum, justiça de primeiro grau, tanto federal quanto estadual, tá? Agora veja, a justiça comum estadual, que é residual, artigo 125 da nossa Constituição, ela se subdivide, tá? A justiça estadual, ela é gênero e tem as suas duas espécies. Quais sejam? A justiça estadual, que vai tramitar na vara da fazenda, e a justiça estadual, que vai tramitar na vara civil. Aí é que gera a dúvida. Quando você vai fazer seu endereçamento, para onde eu vou mandar? E nós vamos tratar disso agora. Quando a sua peça está lá no artigo 109 da Constituição da República Federativa do Brasil, quando a sua peça ela trata da União, da autarquias, empresa pública e fundação pública federal, você vai botar para onde? Juiz federal, artigo 109, inciso 1. Então o problema está justamente aí. A questão vai tratar de autarquia federal. Mas se você não sabe o que é autarquia federal, um exemplo de autarquia federal, você vai ficar com dificuldade. Então nós podemos citar como exemplo de autarquia federal o INCRA, o INSS. Nós podemos citar como exemplo de empresa pública. Nós podemos citar a Caixa Econômica Federal, a Infraero, a empresa de Correios e Telégrafos. Então, essas autarquias federais, você vai enquadrar onde? Artigo 109, inciso 1. Primeira instância. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da pontinho, 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 vara federal, pontinho, 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 da seção judiciária do estado, pontinho, pontinho, pontinho. Esse é seu endereçamento. Ok? Exemplo de fundação pública federal, FUNAI. Vai ser a mesma coisa. O endereçamento vai ser o mesmo, tá? Lembrando que se for fundação pública federal, ele vai dizer Fundação Pública Federal.
né? Aí, no caso, a FUNAI, que você sabe que é federal, um exemplo, então você sabe que é federal, tá? Mas esses entes políticos, né? Estado, município, também tem autarquias, estadual, municipal, e também tem suas fundações públicas, estadual, municipal. Beleza? Essas pessoas aí, estados, municípios, suas autarquias, elas gozam de um privilégio processual. Por quê? Porque são pessoas jurídicas, tá? Direito público. Então veja, exemplo de autarquia estadual, Detran. Você contra o Detran. Você, pessoa física ou jurídica, né? Se for uma, uma, uma empresa de locação de carros, enfim. Você quer fazer uma demanda contra o Detran estadual, você vai entrar onde? Na vara, na vara civil? Não, na vara da fazenda. Ou seja, você tem que ter essa noção bem clara para você saber o seu endereçamento, pra você não errar no endereçamento, tá? Então o que acontece? Se eu estou demandando contra o município, porque ele me cobrou um IPTU muito caro, vou fazer aonde? Endereçar o juiz de direito da vara da fazenda. Ou o ICMS, que é um imposto do Estado, estadual. Tá? Se eu tiver uma demanda contra o Estado, contra os municípios, tá? contra as suas autarquias, tá? Ou suas fundações desses entes, estados e municípios, eu vou demandar em qual endereçamento eu vou fazer, para quem, qual é a competência? Juiz de direito, tá? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da pontinho, 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 vara da fazenda, tá? Da comarca do estado, tal. Beleza? Beleza. Quando eu vou tramitar a minha ação na vara civil, tá? Eu estiver demandando contra as pessoas jurídicas, tá? De direito privado, exemplo, eu, né, pessoa natural, contra uma empresa de prestação de serviço que não fez o serviço. Eu vou mandar para a Fazenda Pública? Não. Eu vou mandar para a Justiça Estadual da Vara Civil. Ainda, quando eu, pessoa física, tá, ou natural, ou jurídica, tiver uma ação contra algum ente, tá? Alguma pessoa delegatória de serviço público, como as concessionárias e permissionárias, eu também vou mover essa ação, o meu endereçamento vai ser aonde? Justiça Estadual da Vara Civil, tá ok? Então você tem que ficar atento, tá? Você, pessoa física ou jurídica da peça, contra a pessoa para quem você vai demandar. Acho que seja lá juiz de direito, você vai ter que especificar se é da Fazenda Pública ou se tratar da Vara Civil Estadual, beleza? Até porque, quando se trata do artigo 109, inciso 1, juiz federal, você bota lá, ao juiz federal. Estadual, ao juiz de direito. No juiz de direito tem um problema. Você tem que saber se é a fazenda, tá? Da fazenda, vara da fazenda, ou se é vara civil. Visto isso aí, você tem que saber o seguinte. Quando se trata da ação de procedimento comum, vai vir um caso lá, você tem que ter a sua mente, né, a sua percepção aguçada para, na hora da fundamentação lá, você perceber o seguinte: se trata de saúde, se trata de educação, então nós temos um problema aí. Por quê? Porque nós temos os entes de competência concorrente. Então, de repente, você vai ter que citar, por mais que seja lá um hospital municipal, você vai ter que citar a União, os estados, tá? E o próprio município. Só que, para citação, só que, se você, ou, né, no caso da educação, tá? Alguma escola aí. Por quê? Porque abrange o quê? Competência concorrente. Você tem que se ligar aí na competência concorrente, tá? A ação de procedimento comum, tá? Ela não tem lei específica, igual habeas data, mandado de junção, que você tem que citar o artigo da Constituição e, né, primeiro parágrafo, tá, dos fundamentos. O segundo parágrafo vem com a lei específica. A ação de procedimento comum, não. Ela é baseada onde? Artigo 319 em diante, tá? 319, 320 e tal. Se tiver tutela, você vai citar lá o artigo 300, tá? Antecipada, tá? Natureza jurídica, salvo engano. Veja, atenção agora. Isso aqui é muito importante.
O artigo 37 da Constituição Federal, no seu parágrafo 6º, ele é fundamental porque ele abarca, tá, várias situações, tá? Eu vou ler aqui em loco para você entender como esse artigo 37 pode caber na sua fundamentação aí. Porque o artigo 37, especificamente o parágrafo 6º, ele diz o seguinte, parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, municípios, tá? E as de direito privado, prestadoras de serviço público. Pessoas de direito privado, prestadoras de serviço público, quem é? Hospital particular, hospital público, escola ou universidade particular, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então você vê que na sua fundamentação aí, você pode encaixar aqui o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Por quê? Quando estiver, no caso da fundamentação, o dano material. Tá? Você começou lá, tratando de saúde, artigo 6º, artigo 96. Tratando de educação, né? Então, tratando de meio ambiente, você vai colocar lá. Mas esse artigo 37 aqui, né? Parágrafo 6º, precisamente, ele é bem abrangente, então você tem que coadunar o caso, né? Que a peça da segunda fase está te dizendo, ação de procedimento comum, para você de repente vai encaixar ele aqui. Ok? Então você tem que ter ciência disso aí. Se trata de saúde, educação, se for, né, um item concorrente, você vai lá no artigo 23, inciso 2, pô, cara, isso aqui eu vou ter que citar também, por mais que ele esteja falando aqui especificamente do município e tal. Agora sim, visto isso aqui, né, o artigo, eu não sei se vai tratar de saúde, educação, enfim, esse artigo coringa aqui, que é o 37, parágrafo 6º, que ele abrange aqui as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestador de serviço público, você tem que ter essa maturidade aí de fazer essa fundamentação bem amarrada, né? Tem que ampliar bem a sua mente. Por quê? Porque não tem lei específica, é simples. Se não tem lei específica, como mandado de junção, como habeas data, que está tudo lá, o rito específico está ali, você só vai lá pontuando ali. Na violação do dano material, a visão aqui, ela tem que ser bem ampla. Porque aí, eu já te dei aqui 3 fundamentações. A primeira, você tem que ver se é saúde, educação, por exemplo, tá? Aí você vai lá no índice remissivo lá, se for saúde, for educação, para tu enquadrar, tá? Você tem que ver depois, no segundo parágrafo, se a competência é concorrente. Artigo 3º parágrafo, dependendo, você vai colocar o artigo 37, parágrafo 6º, tá? Porque ele é bem abrangente, ele fala das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que prestam serviço público. E a quarta fundamentação é o quê? Danos morais. Aí você vai também lá no Código Civil, tá? Se você, de repente, cabe o dano moral aí. Beleza? Beleza. Vamos agora os pedidos da ação de procedimento comum, ok? Na ação de procedimento comum, tá? Os pedidos, fechando agora, se você pediu tutela de urgência ou liminar, você vai, como primeiro item aqui, se você pediu a concessão de tutela de urgência ou, como queiram, a confirmação da tutela de urgência ou da liminar, né? A citação do réu. Veja, se for uma competência concorrente, você vai ter que botar lá, por mais que o caso tramite no local ali, município, se for uma competência concorrente, tá? Saúde, educação, você vai ter que citar lá, citação de réus, União, Estados e os municípios, na figura de seus representantes legais, para que eles, os representantes legais, possam contestar a ação. A citação está onde? Dessa citação? Artigo 242 do Código de Processo Civil. Agora, se ele botar a fundamentação, a citação do réu, conforme, com fulcro, nos termos do artigo 242 do CPC. Caso a procedência dos seus pedidos, né, para
condenar o réu, tá? Aí, cara, vamos ver. Se for o caso de indenização, tá? Você vai colocar a indenização. Se for, vai depender do caso concreto, tá? Tá onde? Artigo 319, que fala dos pedidos e suas especificações. Especificações é o quê? É aqui nessa hora que você vai ver, dependendo do caso concreto, se for uma internação, se for uma indenização, tá? Você vai colocar aí. Se for, indenização, ressarcimento da quantia cobrada, tá? Se for um pedido de internação, né? Enfim, ou de operação, o que seja. Caso concreto que vai delinear aí, vai delimitar isso aí. O outro item, a condenação do réu, tá? Ao ônus de sucumbência, que é o quê? Pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85 do CPC, tá? Não pode faltar nessa ação de procedimento comum, tá? Você pode colocar, se você não colocar como item, né, antes dos pedidos ali, como inciso, você pode colocar agora das provas, tá? A produção de prova por todos os meios, né, aceitos no direito, que é lá o artigo 319, inciso 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, beleza? Se for no caso, a juntada de documentos, tá? Em anexo. Tá onde isso? Artigo 320 do CPC. Então, esse último caso aqui, prova e artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Essa é a fundamentação. Por quê? Diferentemente do mandado de segurança, a ação de procedimento comum, ela necessita de quê? De dilação probatória. Oitiva de testemunhas, se citarem lá, prova documental, ela necessita disso. Então, esses dois itens aí, tá? Juntada de documento, produção de provas por todos os meios admitidos em direito, você tem que colocar, tá? Se você não botar a prova dentro dos pedidos, vai ter que botar um item lá. O importante é que na sua peça, ela tem que constar, tá? A juntar de documentos em anexo, né? E demais provas que o juiz necessitar de diligência, você vai fazendo o seu pedido aqui. Porque de repente você não tem acesso a algum lugar, né? A algum documento, está restrito, né? Aí você vai citar que o juiz encaminha o pedido aí através de uma diligência para corroborar com a sua ação de procedimento comum. Isso não pode faltar. Lembrando que